quais foram as principais denúncias feitas pela Associação dos Escrivães e pela presidente que você representa essa associação, você representa a Cobrapol, Sim. que é a Confederação Brasileira dos Policiais Civis. Quais foram as denúncias específicas? Olha, nós falamos na denúncia que nós falamos as condições dos espaços, né, das delegacias, que são mínimas de habitabilidade. Por exemplo, como a ausência de ventilação, de rotinas de manutenção e higiene, presença de mofo, estrutura de desmoronamento, objetos ilícitos, que no caso são aqueles que são juntados, né, objetos apreendidos no chão, em qualquer lugar por falta de espaço, por não ter acondicionamento. Inclusive, Laudívio, eu já tive em delegacias, e não são poucas não, as delegacias que acontecem isso, do próprio ambiente está contaminado com aquele cheiro da droga. E aí é extremamente insalubre, extremamente ruim para a saúde do policial, tanto física quanto mental. Outra coisa também que não... Sem contar a responsabilidade, exatamente. Porque uma delegacia, se ela não tiver estrutura, ela corre o risco de ser invadida para a reconquista da droga. E aquele material fica na responsabilidade de um policial, no caso... Na verdade, vamos cá, né? Fica na responsabilidade de um escrivão, né? Isso, Só que hoje tem a cadeia de custódia, né? Então teria que sair da responsabilidade do escrivão. Sim, teria. E é a lei, né? É a lei. E aí, como você disse, né? A lei tem que ser cumprida, porém, né? Existe sempre algo mais... O problema da lei está no si, mas, portanto, porém... E aí, outra coisa também, a gente passou por uma época de pandemia, então material de limpeza que não existe, né? Muitas vezes não tem papel higiênico, não tem álcool, não tem água sanitária, tem lugar que não tem banheiro para policial. Olha só, janela caindo, parede esburacada, reboco desmoronando, né? Os armários em ruínas, sem chave para guardar os documentos e materiais e objetos apreendidos. Então, assim, tudo isso eu falei na denúncia e o pedido... Nós estamos mostrando aí, quem está nos acompanhando, Aline, pela internet. Uma janela como aquela ali é muito complicada numa delegacia. Olha né? lá, como é que... Porque você não garante nada. Isso. Absolutamente nada. Mas isso não é em uma ou duas delegacias, são em várias unidades policiais. Infelizmente, Laudívio. E assim, precisa ter a denúncia, sim. Nós estamos passando por uma situação muito caótica. Nós estamos vindo de movimentos para tentar uma recomposição, a valorização do ser humano que trabalha, que é o policial. Porque olha só a situação que a gente vive. E isso tudo, aliada ao que você falou aqui hoje, a gente sempre sai negativa e sempre tem que investigar além do que está na lei. Porque a gente não tem pessoal. Olha só o material. Pois é isso recolhido, mesmo. Olha lá. A gente não tem material, a gente não tem estrutura, a gente não tem recurso. Laudívio, para você ter uma ideia, tem delegacia que está usando material da Polícia Civil de outro estado. Porque tem Como assim? capa de inquérito com o nome de outro estado? De outro estado. De outro estado, porque não tem material. Não, agora meu queixo caiu. E assim, o que eu pedi lá, Laudívio? Eu pedi que o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho, eu até fui até o Ministério Público do Trabalho antes para verificar se realmente era competência dele a questão do ambiente de trabalho, e a competência do Ministério Público do Trabalho, para a gente fugir um pouco do Ministério Público, porque várias denúncias já foram feitas no Ministério Público e não obtivemos resposta. Então, eu fui até o Ministério Público do Trabalho, né, como entidade, e pedi a inspeção daquele Ministério Público e também do Corpo de Bombeiros Militares militar nas delegacias, nessas unidades policiais a que eu recebi das denúncias. Pedi a interdição imediata dessas unidades com ambientes insalubres e periculosos. Pedi também, nessa mesma denúncia, que o governo de Minas apresentasse um plano de segurança e de medicina de trabalho que assegure os ambientes salubres e propícios a todos os servidores públicos, em especial nós da segurança pública. E aí pedi também, pedi para encaminhar a denúncia para outros órgãos competentes, especialmente direcionados à saúde e bem-estar dos trabalhadores da segurança pública. Porque, Laudívio, é uma coisa,
Se não consegue resolver no setor que é público, na parte pública, então a gente parte para a questão, quando acontece isso num ambiente de trabalho privado, rapidamente resolve, eu acredito, tá? Porque eu não estou no ambiente de trabalho, mas tem a Justiça, tem o Ministério Público do Trabalho, tem toda uma comoção em cima, os próprios trabalhadores. Agora a gente está aí, à mercê dessa precariedade, e não é de hoje, não. E também não é de hoje que todos os governantes sabem, que todos os representantes da polícia sabem, todos. Mas continua da mesma forma, como se a gente não tivesse saúde, não tivesse saúde mental, não tivesse vida, porque eu falo novamente, são ambientes desumanos de trabalho e parece que ninguém faz nada, ninguém toma providência, tá tudo bem e o governo tá aí. Ele não nos dá recomposição, não dialoga com ninguém, como se estivesse fazendo um favor, pagar quinto dia útil, 13º, porque infelizmente, Laudívia, é isso. E eu falo aqui na rádio que o ideal, né, e o pedido que eu venho pedindo a todos, que o ideal é a gente continuar na estrita legalidade mesmo, porque a estrita legalidade é o trabalho dentro da lei e dentro das condições que o Estado nos dá para trabalhar. Então é isso que eu acho que o policial tinha que trabalhar o tempo todo na estrita legalidade até o momento em que a sociedade pressionasse o governo para que cuidasse da segurança pública, porque igual você falou, em outros países os governantes cuidam dos seus profissionais da segurança pública. Aqui não é a mesma coisa, é o contrário. E antes de ser policiais, nós somos cidadãos também e seres humanos que temos famílias. Então é isso, Laudívia. E muito obrigada pela oportunidade aqui no seu programa, porque se a gente não denuncia, se a gente não expõe o que está acontecendo, a sociedade acha que a polícia está tranquila. Entendeu? Tá tudo bem, tá todo mundo trabalhando no ar-condicionado, com, né, uma